bem-vindos a mais um episódio do Talk com Gabi. Como vocês podem perceber, nós estamos agora de cara nova e não é só essa novidade que eu tenho para te contar, mas o meu quadro Gabi Analisa também agora veio do Instagram para o podcast. Então aproveite, já deixe nos comentários se você estiver vendo esse episódio através do YouTube. Deixe nos comentários qual é o produtinho de beleza, o dermocosmético que você gostaria que eu analisasse para que nos próximos episódios você possa conferir a minha análise. E se você está apenas nos ouvindo, eu te convido a dar um pulo no meu canal do YouTube, no Doutora Gabriela Silveira, e conferir tudo ao vivo e a cores. Além disso, temos um novo quadro, o Piscou Falou, onde eu vou fazer um bate-bola rápido com os meus convidados, fazendo perguntas que não são tão simples, mas que eles vão ter que responder em poucas palavras. É o tempo de uma piscada. Então, para celebrar essa nova fase do Talk com Gabi, nada melhor do que falar com uma neuroconsultora de imagem. E eu vou apresentar para vocês agora a Dani Sacchetti. Seja bem-vinda. Obrigada, Gabi. Me sinto lisonjeada por abrir assim esse novo formato. Obrigada pelo Obrigada convite. a você por ter vindo. E, Dani, vamos começar então. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre a sua história, sobre o seu trabalho, sobre como é ser uma neuroconsultora de imagem, porque a gente já ouviu falar em consultoria de imagem, mas neuroconsultora é algo novo. Eu sou a Dani Sacchetti, eu sou neuroconsultora de imagem e, de fato, é uma novidade o neuroconsultoria, porque foi um método que eu desenvolvi ligando imagem a neurociências. Então, tudo que começa com neuro, ele se propõe na análise da identidade do cliente. Então, a entrega, ela é direcionada para o tipo de personalidade mesmo de cada pessoa. Então, a neuroconsultoria de imagem, ela é mais do que uma consultoria de imagem padrão, que ela faz uma adequação puramente estética. Então, eu faço uma análise do produto que é a pessoa, por vários vieses de análise de identidade, né, ligados a neurociências. Então, a gente constrói a embalagem, que assim eu chamo, que é a nossa imagem, valorizando o produto na sua melhor versão. Então, eu primeiro faço uma análise do cliente, depois a gente constrói uma estratégia de elementos visuais que vai comunicar essa melhor versão da pessoa e como ela quer ser vista e lembrada no mundo. Nossa, muito legal. Então quer dizer que você não tem aquela coisa fechada só em paleta de cores, você vai analisar realmente um pouco até dessa parte mental, não sei se seria isso, né, para poder traçar ali uma estratégia, né, para o seu cliente. É basicamente isso, então. Você vai mais nessa questão mais emocional, talvez, né, da mente mesmo desse estudo, e não simplesmente entregar um trabalho só dessa questão de cores, né? Que às vezes a gente acha que a consultoria de imagem ela só vai analisar as cores, e não é isso, é mais profundo, né? É a parte mais conhecida da consultoria de imagem, de fato é o primeiro elemento assim que compõe, né? Então, quais elementos compõem a nossa identidade visual? Cores, linhas, formas, estrutura e comportamento. Cor, ela é importante, mas ela é o primeiro, ela não se sustenta sozinha. Então, quando a gente vai ao supermercado, por exemplo, se a gente reparar a composição de cores e a paleta que usa em cada determinado segmento, a gente vê que as cores se comunicam. Mas não é tudo. O meu trabalho, ele vem com o alinhamento da imagem com o comportamento e posicionamento. Ah, legal, Dani. E me explica um pouquinho sobre essa linguagem visual. Eu sempre falo, os nossos olhos estão voltados para fora. Então, a gente não consegue, por todo o tempo, olhar para dentro e fazer uma autoanálise. Então, tudo que a gente se veste ou se propõe a entregar visualmente, a gente geralmente copia um padrão. Então, a gente se inspira em alguém que a gente admira, né, que tem uma imagem, um estilo que a gente acha interessante. Ou a gente segue, por exemplo, um manequim que a gente viu, que a gente achou a composição inteira bonita, vai lá e compra o look. Mas o look, ele é valorizado numa pessoa se ele estiver vestindo a pessoa de si. Então, se eu ver uma pessoa extremamente elegante ao meu ponto de vista, e se a minha identidade for diferente da dela, aquele look são aqueles elementos visuais que compôs a elegância para ela, mas para mim vai ficar completamente divergente, vai criar um ruído, porque aquilo que eu tô apresentando não é aquilo que eu vou entregar na minha energia e na minha essência, então eu vou perder a credibilidade, principalmente a elegância também. Entendi. Faz todo sentido. Por isso que a gente às vezes compra algo que depois a gente, quando coloca, a gente às vezes não se identifica e fica lá no guarda-roupa e não usa, né? Exato. Realmente, eu acho que esse é um erro que muitas pessoas cometem. Sim. E como o trabalho de consultoria de imagem, ele pode mudar a vida de uma pessoa profissionalmente e também na questão pessoal?
Como que você vê isso? Seres humanos, nós somos num todo visuais, né? Então, assim, como a gente é visto, tratado e lembrado, ele se constitui principalmente no que nós estamos vendo de uma pessoa. Então, independente da profissão dela, do segmento que ela atua e da quantidade de conteúdo e da entrega do trabalho dela, se ela se apresentar de uma forma que não passa credibilidade e elegância, ela vai demorar muito. Então, vamos lá, né? Por estudos neuro, 55% de como nós somos vistos e julgados e lembrados é puramente pela imagem, pelo visual. 7% só é o nosso conteúdo. Então, o restante é a comunicação e a forma que a gente se porta. Então, a gente pode ter um trabalho impecável, uma entrega incrível. Se a gente se apresenta de uma forma deselegante e que não passa essa harmonia e a mensagem que a gente quer, principalmente relacionada à nossa profissão. Então, por exemplo, você é médica. Se a sua imagem não chega alinhada, harmônica e organizada, passando elegância, você vai gastar muito tempo e energia para provar que o seu trabalho é bom se você não apresentou isso dessa forma. Sim. Que as pessoas pensam, se ela não está harmônica, elegante, organizada, visualmente, como ela vai fazer isso comigo? Sim. Então, como que a gente pensa, não vou cuidar da minha imagem, eu tenho que fazer estudos, tenho que estar apto com conhecimento, habilidades, mas se eu não me entrego isso de primeira impressão, quanto tempo eu vou levar para provar que meu trabalho é bom? E nesse tempo todo que a gente vai perder de provar que nosso trabalho é bom, já contrataram o nosso concorrente. É verdade. Eu acho que, eu não sei se você se lembra, a gente já se conhece há alguns anos. E assim, eu não estava com a clínica que hoje eu tenho, a gente estava num local menor e tal. Foi logo quando eu cheguei aqui em São Paulo, quando eu comecei a trabalhar, você foi uma das primeiras pessoas que eu atendi, né? E eu me comunicava de uma forma completamente diferente na minha forma de se vestir e tal. E é muito do que você falou, é chocante, inclusive, a gente ouvir que 7% do que a gente sabe é o que realmente vai comunicar. E todo o restante, ele tá no externo. Mas eu vivi realmente isso. Hoje as pessoas, elas me perguntam, nossa, o que te fez mudar a forma com que você se porta, com que você se veste e tudo mais? E foi justamente uma dificuldade que eu senti dentro da minha profissão. Enquanto eu não modificasse a minha forma de se vestir e tal, e também porque eu era muito nova, não tinha, né, quando você tá começando, eu não tinha muito esse entendimento, e eu senti essa necessidade. E a partir do momento que eu comecei a me vestir melhor, que eu comecei a ir trabalhar usando uma maquiagem, melhorando o cabelo, dependendo daquilo que eu gostaria de comunicar, eu faço um coque, ou então eu deixo o cabelo solto, enfim. Eu comecei a perceber que as pessoas estavam me dando mais valor. Que as pessoas estavam comprando mais ali do meu trabalho pela forma com que essa comunicação, ela estava gerando realmente um processo de venda mesmo, que eu acho que não tem outra palavra, mas vender um pouco da nossa imagem, que ele era mais facilitado do que antes. Então, eu sou a prova viva de que realmente isso muda muito na comunicação e na venda, no trabalho e tal. E eu acho que também na vida pessoal a gente acaba passando mais confiança, né? Você sente isso dos seus clientes? Não, total. Primeiro que é um caminho, é uma nova forma de olhar para si. O primeiro passo que eu deixo, que é muito importante, é você olhar para si e se conhecer, trazer à tona essas forças da sua identidade, qual que é a sua essência. Você é uma pessoa mais dinâmica, divertida, aí você quer passar seriedade se vestindo de uma forma mais tradicional, não vai entregar. Então, se eu chego em um local vestido de uma forma mais comportada, passando certo conservadorismo na minha imagem, e eu simplesmente sorrio, respondo, eu cumprimento alguém, e a minha fala, a minha energia ela é mais dinâmica e divertida, o que as pessoas pensam? Não sei com quem eu estou lidando. E aí que causa o ruído, né? Se você se apresenta de uma forma diferente, com a sua essência, as pessoas não sabem com quem elas estão lidando e você perde a credibilidade. E eu falo não só em âmbito profissional, em âmbito pessoal também, em tudo. Se a gente chega em um jantar e tem uma mesa com várias pessoas e eu me proponho a escolher o vinho, se eu estou passando credibilidade, as pessoas vão confiar na minha escolha. Sim. E se alguém vai pedir opinião, né? A minha opinião, ela passa mais credibilidade, passa mais segurança. Por quê? Porque eu estou vendendo aquilo que eu realmente sou. Então, mudar a essência? Não convém. Porque o que a gente vem, o nosso perfil de caráter, nosso temperamento, nossa personalidade, ela já é criada e moldada desde a nossa vida intrauterina. Então, temos registros de memórias de bebê que desde a nossa vida intrauterina, o que a mãe passa, como a gente interpreta os sentimentos que a gente sente ali, vai moldando os nossos traços de caráter. Então, se a nossa personalidade ela é moldada ali, ela não é mudada, ela não é alterada. Então, nós não podemos mudar a nossa essência. A gente tem que
que olhar pra gente, entender quem a gente realmente é, florescer na nossa melhor versão, porque a gente, nas nossas forças, está no nosso potencial mais elevado, isso que é importante, e a partir disso, aprender e adquirir ferramentas de como comunicar isso de forma realçada do lado de fora. Então, são elementos visuais que vão comunicar quem a gente é. A beleza, Gabi, ela é harmonia e repetição. Então, se eu tenho traços, se a minha morfologia ela foi moldada por minha energia, né? Como eu falei aqui. Então, eu tenho traços mais arredondados. Eu falo daqui também um pouquinho sobre essa questão de linhas e formas. Sim. Então, se eu tenho traços mais arredondados e eu repito isso do lado de fora, com linhas mais curvas, eu estou ressaltando essa minha feminilidade, a minha suavidade, a delicadeza. Quando eu opto por trazer mais seriedade em algum cunho, eu vou harmonizar de uma forma que não fique tão gritante. Então, eu posso colocar linhas retas, vou equilibrar meus traços, vou trazer algumas linhas que eu tenho diagonal, então eu vou estar fazendo um equilíbrio na minha imagem, mas tudo isso é a partir do autoconhecimento, do conhecimento desses elementos visuais e como eu vou comunicar isso e ser inteligente na forma de me vestir. E não só como estratégia de negócios, estratégia de sucesso. É como paz, porque quando você está vestido de si, você se sente confortável. Isso te traz uma segurança. Eu sinto essa segurança mesmo, né? E qual que é a relação, Dani, da nossa roupa com a elegância? Que eu acho que a elegância é assim, eu falo que toda mulher, ela quer ser elegante, né? Eu acho que todo mundo, na verdade, quer ser elegante. E como comunicar? Quando a gente fala de elegância, muita gente na imagem liga diretamente ao estilo elegante de ser. Mas pra mim, todo mundo tem que ser elegante. Porque uma imagem elegante, ela passa uma imagem de sucesso. Então ela credibiliza o seu trabalho. Porém, aí que tá a diferença. Todo mundo vai ser elegante se ela estiver vestida de si. Então tem gente que fica extremamente elegante e esportivo. Tem gente que fica extremamente elegante com um visual mais street. Tem gente que fica extremamente elegante vestida de tradicional. Então quando você se veste elegante copiando a elegância do outro, que é ligada com a essência e o interior do outro, não vai ficar necessariamente elegante em você. Então a gente só fica elegante quando a gente está vestida de si. E aprender a se vestir dessa forma. Quais mensagens um look pode passar? Eu imagino que muitos, né? Mas qual que é a importância disso? Bom, primeiro esse conhecimento de olhar para si, depois usar os elementos que são os principais da combinação. Então, cores. Você falou sobre cores, né? Muita gente tem muito receio. Eu recebo muita gente assim com essa opinião inicial. Eu tenho medo de fazer uma análise cromática porque eu tenho medo de limitar as minhas cores. Nenhum conhecimento limita. O conhecimento, ele liberta. A partir do momento que você sabe a cartela de cores que te favorece esteticamente, comportamentalmente, você vai usar isso de forma estratégica. Ai, Dani, pink tá super em alta. Eu amo pink, mas não tá na minha paleta. Então é só usar longe do rosto. Mas primeiro, além de tudo, por que você gosta do pink? O que o pink está comunicando na sua imagem? Então, se você tem uma imagem que passa mais seriedade, mais tradicionalismo, mais conservadorismo, o pink vai te ressaltar? Não. Então, quando você entende o significado, você vai fazer essa diferença. Você vai se apegar e ter gostos e preferências por elementos que são cores, também podem ser a estrutura, o caimento do tecido, que comunique o que você é e o que você quer passar. E parar de projetar uma característica que não te pertence. Se eu sou extrovertido ou introvertido, eu quero comunicar o contrário, vai criar ruído na minha imagem. Então, quando você se conhece, você conhece do significado e da mensagem que esses elementos visuais passam, você passa a não querer mais projetar aquilo que você não é. Sim. Porque não faz sentido. Você me fez lembrar aqui de algumas situações que às vezes eu passo quando eu tô dando aula. Às vezes algumas alunas chegam e falam assim: eu sou muito nova, eu acabei de me formar agora e eu não sei se eu vou passar credibilidade, porque as pessoas olham pra mim e elas falam: nossa, mas você tem quantos anos? E às vezes ela já tem bagagem para poder atender, tem como, né, fazer os procedimentos, enfim, é uma profissional realmente de confiança, mas ela não consegue passar isso. E aí muitas vezes, eu não tenho entendimento, é claro, né, que você tem, mas eu olho para o rosto e eu vejo que às vezes o rosto ele é um pouco mais arredondado, como você falou, né, que quando a gente quer passar um pouco mais de autoridade, credibilidade e tal, a gente acaba optando por linhas mais retas. E às vezes eu também percebo um cabelo que é o cabelo muito comprido e tal. Você acha que isso também faz diferença, essa questão do cabelo, dele ser comprido ou dele ser mais curto, enfim?
Faz total por dois vieses, o comportamental e a mensagem, e um a identidade. Então, sempre de dentro para fora e de fora para dentro. Essa questão do rosto mais ovalado, né? Princesas da Disney, antigamente, era um padrão de beleza. Tinha um rosto ovalado. Por quê? Porque a mulher, ela era mais... nessa questão de submissão mesmo. Da mulher ser mais submissa, mais frágil, mais delicada. E aí, começou a alterar depois... né, de vários fatores da evolução, a mulher começou a querer ocupar o lugar no mundo. Então, o padrão de beleza, ele começou a ser mais o quê? Mulheres mais com o rosto mais quadrado. Cada parte do nosso rosto comunica. A gente tá falando da parte da feição facial, que entrega muito sobre a nossa personalidade. Então, aqui, essa parte aqui do maxilar é opinião e aqui é vontade. Então, quem tem aqui muito marcado, proeminente, é a pessoa que tem uma opinião muito forte. Então, se a pessoa tem um padrão de beleza ovalado, porque a energia dela moldou a suavidade dela na fala e na opinião, se ela faz um preenchimento estético aqui para seguir um padrão de beleza dessa época, por exemplo, que aqui era mais marcado e rostos mais fortes, que são mulheres mais masculinas, que têm mais opinião, que passam uma mensagem de uma mulher mais independente, mais guerrilheira, né, mais super mulher assim, mais poderosa. Se ela não entrega isso na energia dela, pensa a crise de identidade que ela vai criar com ela. Então ela vai vender uma mulher que tem uma opinião muito forte, banco que fala, que é um perfil líder nato, e ela fala com uma voz doce. E alguém fala mais alto e ela já quase lacrimeja. Então olha o ruído que cria visual. Então essa questão de alteração dos nossos traços, a gente tem que tomar muito cuidado, porque se a gente altera qualquer traço e a gente não entrega isso, não altera a nossa forma de ver a gente ou de adaptar isso à nossa comunicação, a gente entra em crise de identidade e também tanto com a gente internamente quanto como as pessoas estão abordando a gente. E isso não só com preenchimentos, né? Por exemplo, um cabelo. O corte de cabelo e a forma, ele altera o formato do rosto também. Eu tenho até alguns destaques lá mostrando cases de cabelo no meu Insta. E o quanto a forma do cabelo altera esse formato do rosto. A maquiagem também. A forma que você tá passando maquiagem. O colarinho, a gola, o brinco, o acessório que você tá usando. O que você tá ressaltando no seu rosto. Então, é conivente com quem você é e aquela mensagem que você quer passar naquele momento ou naquela ocasião. Então, cortes também. Cabelos mais longos ou mais curtos. O cabelo mais longo, ele passa mais sensualidade à mulher. Mas o poder feminino dela. O cabelo mais curto, ele passa mais independência. Uma mulher mais segura, mais independente, mais livre desse padrão mesmo de querer seduzir. Um cabelo mais médio, ele passa mais uma dinamicidade, mais uma estabilidade. Então, que mensagem a gente quer passar? São tantos elementos, a gente não precisa aprender de todos os elementos. É muita informação, mas a gente precisa aprender quem é a gente. Esse é o principal e o único caminho, olhar para dentro e depois aprender que elementos vão comunicar isso de forma estratégica. Muito legal, para daí não fazer uma comunicação incorreta, né? Exato. E como fazer escolhas inteligentes para passar a imagem desejada? A escolha inteligente vai ser sempre realçando a sua beleza natural. E com uma estratégia de comunicação da mensagem que você deseja passar em cada momento, em cada ocasião. Então, tanto nas cores, quanto na estrutura, no caimento, no tecido, na linha, que tipo de acessório vai ser mais delicado, ele vai ser mais imponente, que mensagem eu quero passar. Então, é por esse caminho. Exato. Quais peças serão sempre uma boa escolha na hora de montar um look? Tem aquela peça assim que você acha assim, essa não pode faltar no guarda-roupa de uma pessoa? Também é relativo, porque eu opto sempre por um guarda-roupa mais minimalista. A pessoa, quando ela investe num tipo de trabalho desse, ela não pode gastar mais, ela tem que economizar. Então, para isso, ela vai ter uma compra mais assertiva. Quando a gente está repetindo, isso é interessante de falar. Quando a gente está repetindo as características internas do lado de fora, a roupa realça a gente. Então, coloca uma cor na frente, coloca uma cor certa e a errada e vê qual está chamando mais atenção. Se a roupa está chamando mais atenção, você está vendendo a roupa não está harmônico com você. Então, quando você fala de um armário ou de uma escolha minimalista, de peças minimalistas, são peças que ninguém percebe sequer que você está usando. Por quê? Porque ela realçou e ela harmonizou tanto com você que você pode repetir 1000 vezes, pode ser uma flor, pode ser qualquer coisa que seja mais diferente. Se ela está repetindo seu padrão, você está chamando a atenção, você pode repetir ela 1000 vezes. Agora, se for uma roupa que ela pode ser básica, independente do preço que pagou, ela ser básica, mas ela está destoando da sua beleza, ela vai marcar tanto que na segunda vez
vez que você usar, todo mundo vai saber. Então, o básico é o básico para cada um. É repetindo a nossa essência. Ótimo. Bom, Dani, e agora a gente tá chegando aí no final do nosso podcast, da nossa conversa. E a gente vai estrear aqui um quadro novo. Então, você vai ser a primeira desse quadro. O nome do quadro é Piscou Falou. Onde eu vou fazer 5 perguntinhas pra você e você tem que me responder num bate-pronto. Tá? Gostei. Então vamos lá. Primeira perguntinha. Existe padrão de beleza? O padrão de beleza, eu acho que é a gente realçar a nossa beleza natural. Não existe um padrão melhor do que o nosso mesmo, mas realçado. Tá. Um livro que todos deveriam ler na vida. Mais esperto que o diabo. É verdade. Eu gosto também desse. Família. Base. Nosso lado materno é nossa base esquerda, que é o nosso emocional, nosso sentimental. E a nossa base direita, que é a paterna, é nosso lado racional. Então isso interliga tudo. Sim. Seu maior medo? Me desconectar de Deus e da minha essência. Ai, que lindo. Uma conquista que ainda te falta? Eu já tô emocionada já com as 2 anteriores, já não tô nem conseguindo falar já. Mas enfim. Acho que a minha maior conquista, ela vai ser sempre retroalimentada, porque ela nunca vai ter fim, que é alcançar o maior número de pessoas com a minha missão, que é de trazer esse brilho e fazer elas se iluminarem cada vez mais. Ai, obrigada. Ó, já tô quase chorando. Obrigada, Dani. Adorei. Eu que agradeço demais. E eu queria que você deixasse seus contatos para as pessoas poderem te achar, como que elas podem fazer. Instagram, sigam lá, tem os destaques com os meus trabalhos, tem cases de antes e depois. Gostaria de convidar vocês a repararem principalmente na postura, no olhar, na segurança, no semblante de cada case do depois, para vocês verem o quanto é importante a gente se conhecer e se vestir de si. O quanto é transformacional um programa desse, que você aprende quem você é, floresce na sua melhor versão. Então não é só imagem, só imagem, é mecânico. E eu sempre falo, quando um cliente ele chega pra mim com uma estratégia montada, eu falo, desmonta tudo, porque você tá criando uma projeção de si. Vamos parar tudo, eu vou sentar com a minha equipe, vou fazer uma análise de quem você é primeiro. Então a gente vai, sentar e juntos criar uma estratégia pra comunicar quem você é na sua melhor versão. Quando a gente quer ser alguém, tá errado, porque a gente não é. Já tá se projetando. Então sigam o meu Instagram, @DaniSachetti. Olhem lá um pouquinho dos cases. Fico super feliz de vocês conhecerem esse programa, porque realmente faz parte da minha missão. Eu gosto muito, eu faço com o maior prazer. E estou aqui à disposição. Obrigada pelo convite. Obrigada a você. Quem sentir que eu sou o canal, estou aqui para ajudar a ser a sua melhor versão e se vestir de si. Com certeza. Prazer. Obrigada, Dani. Obrigada eu, Gabi. Esse foi o Talk com Gabi de hoje. Muito obrigada pela companhia. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, aproveite para se inscrever no Doutora Gabriela Silveira do YouTube. Caso queiram falar comigo, deixar alguma dúvida, sugestão, é só me enviar uma mensagem lá no meu Instagram, no @Doutora Gabriela Silveira, e vai ser um prazer poder tirar a sua dúvida e te receber. O Talk com Gabi vai ao ar quinzenalmente e é uma produção da Leopoldo Electrical Group com assessoria de imprensa da TAG Comunicação. Um beijo e até mais!